Dando continuidade à história, O Tempo de Cada Um, ditado pelo espírito de Marco Aurélio, psicografia de Marcelo César, narrado por Lucy. Capítulo 6. O jantar foi servido e Estelinha alegrou-se ao ver Alfredo. Levantou-se da mesa e correu para abraçá-lo. Saudades de você, irmãzinha. Eu também senti muitas saudades, confessou Estelinha. Como está a tia Angelina? Ela está bem, sempre bem disposta. Sabe o quanto gosto dela? Sim, sei. Eu também gosto dela. Agora que Alberto está me ensinando a cuidar das terras, fica difícil eu me ausentar e ir visitá-la. Bernarda levantou-se da mesa e beijou o filho. Não gosto que fique grudado nos criados. Precisa estabelecer distância, caso contrário, aproveitam-se da nossa generosidade e agem de má fé, nos apunhalando pelas costas. O Alberto é um bom homem, a esposa dele, a Rosana, também. Eu não gosto dessa mulher. É metida com os cultos dos escravizados. Rosana é uma mulher muito perspicaz, tem boa intuição. Intuição? Bernarda fez um não com a cabeça. Essa mulher é ignorante. Ela e o marido. Não se misture com essa laia, meu filho. Alfredo gostava muito da mãe, mas reprovava o seu comportamento. Está enganada, mamãe. Alfredo é o melhor capataz que poderíamos ter. Eu o considero como um. Alfredo ia dizer pai, mas corrigiu-se a tempo para não ferir os brios da mãe. Irmão. Ele é muito mais velho e tem idade para ser seu pai. E daí, mamãe? E a Rosana é uma ótima conselheira. Eu não gosto dessa amizade, meu filho. Alfredo deu de ombros. Se não fosse o Alberto, não sei o que seria da nossa plantação. O papai não liga para as terras, só pensa nas vendas, no dinheiro. Aliás, onde está? Na biblioteca? Sim, meu filho. Pediu para não ser incomodado. Disse que comerá algo mais tarde, antes de se deitar. Venha jantar, sente-se. Lavou as mãos? Perguntou Antonieta. Já, quando passei pela cozinha. Por quê, irmãzinha? Ela se preocupa com você, Alfredo. É tão dedicada. Estelinha falou em tom jocoso, alfinetando a irmã. Sim, eu me preocupo, respondeu Antonieta ríspida. Afinal, Alfredo é meu irmão. Nascemos da mesma mãe. Já você e a outra? Não precisa tratar as meninas dessa maneira grosseira, advertiu Alfredo. Antonieta fez uma careta. Estelinha sorriu. Continuou a comer quieta. Estamos nos preparando para ir à capital. Quer nos acompanhar? Convidou Bernarda. Não dá, mamãe. Eu não posso deixar a plantação. Poderia chamar o papai. Ele gosta do agito da cidade. Bernarda fez um muxoxo. Não gostava quando Eurico ia à capital. Sabia que ele, de vez em quando, pretextava fazer negócios na cidade. Era mentira. Eurico aproveitava a vida agitada da cidade e frequentava os bordéis, as tabernas. Bebia e se deitava com outras mulheres, sem distinção se eram da corte ou da ralé. Como ela costumava se referir às mulheres que não tinham título de nobreza. Bernarda pertencia a uma família menos abastada e tinha um verdadeiro horror de passar necessidade. Dera graças a Deus quando se casara com Eurico, mesmo sabendo de sua fama de mulherengo. Tinha engolido as filhas dele como se precisasse tomar um remédio amargo. Era melhor ter duas enteadas com quem não simpatizava a ter uma vida comedida. Ao menos com o tempo ela tivera 2 filhos lindos. Tinha certeza de que casaria bem Antonieta, porque era uma mocinha linda, a sua princesinha, e começava a vislumbrar um bom casamento para o filho. Bernarda até tinha uma pretendente em mente, uma jovem de nome Dinorá. Dinorá era uma mocinha bem bonitinha. Tinha um irmão, Sérgio, que estudava em Londres e estava fora do país havia uns anos.
Eram filhos do barão de Canoas, cuja família fizera muito dinheiro com o tráfico de escravizados. Bernarda sabia que o filho do barão, o Sérgio, era contra as atividades do pai. Numa ida à capital, logo que a família real ali se instalara, ela havia conhecido a esposa do barão e simpatizara com Dinorá. E pensando juntar as fortunas, estava convicta de que a moça seria par ideal para o seu filho. Até Teresa, com quem Bernarda tinha um relacionamento meio áspero, concordara com a ideia. Bernarda só havia se esquecido de consultar o filho. Agia por trás, nos bastidores. A bem da verdade, o curso de bordado que arrumara para as meninas era uma desculpa para se aproximar de Dinorá. Bernarda soubera que a moça estudava no ateliê da Madame Dubois. Eu vou casar o meu filho com Dinorá, custe o que custar. Ela pensou e sorriu. Em seguida, puxou Alfredo e pousou a mão sobre ele. A sopa está saborosa, meu filho? Sim, está ótima. E Cleonice, mamãe, cadê ela? Foi Antonieta quem respondeu. Ela fingia preocupação na voz, mas estava sorrindo por dentro. A pobrezinha está indisposta. Mais tarde, uma das criadas levará algo para ela comer. Estelinha meneou a cabeça para os lados. Sabia que era mentira. Que Cleonice estava trancada no quarto por castigo. Bernarda a proibira de fazer as refeições em família por uma semana, em virtude de ter sido desacatada. Alfredo nem sabia o que acontecia dentro de casa. Estava mais preocupado em aprender a dirigir a fazenda, em dar melhores condições de vida aos escravizados. Diga-me, pediu Antonieta, como andam os escravinhos? Como? Alfredo não havia entendido a ironia. Antonieta ficou mais séria e mudou de assunto. Não queria se indispor com Alfredo, até porque sentia ciúmes da maneira amorosa como ele tratava Estelinha. Reformulou a pergunta. E o vovô? Depois que decidiu passar mais tempo na corte, vovô está um pouco irritadiço. Seu avô precisa tratar Teresa com rédeas curtas, cortar as asinhas dela. Onde já se viu a mulher decidir onde o casal deve viver? Um assinte. Ela só quer passar temporadas mais longas na corte, mamãe. Eu não vejo problema algum nesse desejo. Ela deve respeitar o desejo do seu avô. Ele não gosta do agito da cidade. Eu sei, mas sabe que quando a minha avó quer. Nisso, Eurico entrou de supetão no cômodo. O seu rosto estava lívido. Todos se levantaram da mesa ao mesmo tempo. Bernarda caminhou até o marido. O que foi que aconteceu? Por que essa cara? Eurico não sabia como dizer. Não queria chorar na frente da esposa e dos filhos. Não era de bom tom um homem chorar. Ele respirou fundo e balbuciou. Meu pai. Alfredo pressentiu o pior e indagou. O vovô? O que foi que aconteceu com ele, pai? Eurico meneou a cabeça para os lados. O capataz Alberto veio logo atrás e disse com a voz embargada. Seu Deodato, o coração dele. Bernarda levou a mão à boca. Meu Deus! Estelinha e Antonieta arreglaram os olhos. O que aconteceu com meu avô? Indagou Estelinha chorosa. Ele não acordou, disse Alberto. Um dos criados acabou de chegar de lá e nos contou. Bernarda abraçou-se ao marido. Que notícia mais triste! Gostava do seu Deodato. E agora, como ficarão as terras? Eurico não entendeu. O que foi que disse? As terras, Eurico. Se seu pai morreu, é evidente que metade delas são suas e... Ele a interrompeu de maneira áspera. Como pode pensar em algo assim? O meu pai acabou de falecer. Você não tem coração? Eurico estugou o passo e voltou à biblioteca. Estava possesso. Alfredo e o capataz Alberto o seguiram. Estelinha fez que não com a cabeça. Por que fazer esse tipo de pergunta numa hora dessas? Eu pergunto o que eu quero e quando eu quero, esbravejou Bernarda. As terras também são minhas.
Meus filhos têm direito à metade delas. Eu também tenho. Estelinha alteou o tom de voz. Também sou neta. Bernarda fez um ar de indiferença. Se me destratar dessa forma, colocarei você de castigo. É bom que eu tranco você junto com a outra sem educação. Pode pôr. Estelinha estava irredutível. Pois bem, mocinha. Eurico saiu da biblioteca, atravessou o corredor, mirou a esposa e ordenou: quero que você e as meninas se arrumem e sigam para a casa do meu pai. Eurico, é tarde, está quase escurecendo. Bernarda queria contestar, mas ele foi categórico. Agora! Ela baixou a cabeça em obediência, pediu para as criadas recolherem os pratos, deu instruções e caminhou em direção aos seus aposentos para se arrumar. Deveriam partir para a casa de Deodato, cujo trajeto não duraria mais do que meia hora de charrete. Capítulo 7. Era noite quando as duas charretes estacionaram próximo ao casarão de Deodato. De uma delas desceram Bernarda e Antonieta, abraçadas. De outra saltaram Estelinha e Cleonice. Eurico e Alfredo já haviam chegado fazia um bom tempo e tomavam providências. Elas foram recepcionadas por Nete, Maria e Sebastião, criados antigos da casa. Bernarda fingiu estar consternada. Abraçada à filha, levava o lencinho à boca e emitia sons abafados. Antonieta tentava consolar a mãe. Logo atrás, Estelinha e Cleonice caminhavam juntas. Cleonice sentira bastante a morte do avô. Ela tinha sido a primeira neta de Deodato, e ele a paparicava como ninguém. Deodato tinha carinho especial pela primeira nora, Magda. Ficara feliz com o enlace dela com Eurico e sentira muitíssimo quando ela falecera. Estelinha amparava Cleonice e caminhou ao lado da irmã até chegarem à sala. O corpo de Deodato estava sobre uma grande mesa, no centro do cômodo. Alguns conhecidos ali estavam. Cleonice despendeu-se de Estelinha e foi até a mesa. Pousou a sua mão sobre o avô. Chorou e rezou para a alma dele. Estelinha, por sua vez, esticou o pescoço à procura de Angelina. Encostou em Alfredo e perguntou baixinho: e a tia Angelina? Chegou e recolheu-se em seu antigo quarto. Disse que deveria avisar você quando chegasse. Vou até lá, então. Alfredo assentiu. Em seguida avistou a avó. Teresa estava desolada. Quer dizer, ela fingia. Não estava nem aí com a morte do marido. De mais a mais, nunca fora apaixonada por Deodato. Nem saberia afirmar se um dia gostara dele. Ele aproximou-se dela e beijou sua mão. Está tudo bem, minha avó? Teresa fez que não com a cabeça. Nunca pensei que isso pudesse acontecer. O que eu farei da minha vida? Alfredo a abraçou e Teresa fingiu uma lágrima e passou o lenço pelo olho seco. Os pensamentos voltaram no tempo. Teresa conhecera Deodato numa época em que ele fazia viagens constantes de negócios à Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. As más línguas diziam que Teresa trabalhava como meretriz, com o auxílio de uma cortesã conhecidíssima na região, chamada Raimonda. Traçaram um plano para ela se aproximar de Deodato e com ele se casar. Em troca, Teresa daria uma grande soma em ouro para a cortesã, assim que se casasse. O que mais entristecera Teresa, no entanto, era o fato de ela ser apaixonada pelo irmão de Raimonda, um belíssimo jovem de nome Bento. Ocorreu que Bento era um bom moço, mas não tinha posses como Deodato. Vai viver de quê? Instigava Raimonda. De amor? Amor não enche barriga. Aproveite que esse fazendeiro não sabe da sua vida. É fácil saber de mim. Contrapôs Teresa. Deodato não se casaria com uma meretriz. Vamos fingir. Como assim? Teresa não entendeu.
Eu vou alugar uma boa casa, levar alguns criados. Você será uma moça que perdeu os pais muito cedo. O que de fato aconteceu? Foi criada por uma tia que morreu há pouco. Teresa sentiu insegurança. Não sei. Ainda acredito que Bento vai encontrar bastante ouro e vamos viver ricos e felizes. Raimunda gargalhou. Como é estúpida! Por isso combina com meu irmão. A era do ouro acabou, querida. Já passou. Bento não vai voltar rico. Esquece. Case-se com Deodato. Garanta o seu futuro. Ele é fazendeiro, tem terras. Isso é que dá dinheiro. Tudo correu como planejado. Raimunda alugou uma bela casa. Encheu-a de criados. Fez Teresa parecer ser moça boa de família. Indo contra os anseios do coração, Teresa procurou esquecer o rapaz que tanto amava e nunca mais teve notícias dele. Ela ficou com o coração estilhaçado. Contudo, em se tratando de Teresa, logo se recompôs e foi atrás do seu objetivo. Seduziu Deodato e conseguiu o seu intento. Casou-se com ele. 2 meses depois de casados, quando Deodato planejou uma nova viagem à Vila Rica, Teresa fez de tudo para ir com ele. É uma viagem deveras cansativa. Não tem problema, meu amor. Eu sou sua esposa e eu quero estar ao seu lado, sempre. Prefiro uma viagem cansativa a ficar sozinha na fazenda sem você. Deodato era um bom homem e acreditava piamente na esposa. Além do mais, Teresa não gostava de Angelina, a filhinha de Deodato, e odiava viver na fazenda, longe do burburinho da cidade. Estava acostumada com a vida agitada da Vila Rica e viver naquele fim de mundo era-lhe penoso. Mais penoso do que deitar-se com Deodato, por quem não sentia um pingo de atração. Assim que chegaram à Vila Rica, hospedaram-se numa ótima estalagem. Deodato foi tratar dos negócios e Teresa pretextou visitar uma amiga querida de infância. Era mentira. Precisava encontrar Raimunda, muito mais para ter notícias de Bento do que pagar o que prometera a cortesã. Achei que fosse ganhar mais, reclamou Raimunda ao apanhar o saco de moedas de ouro. É o que eu consegui tirar do cofre, disse Teresa sincera. Seu marido não desconfiou da falta de tanto dinheiro? Eu dei 2 moedas a um criado para ele mentir e jurar a Deodato que tinha roubado o dinheiro para fugir. Eu não acredito que foi capaz de incriminar um pobre coitado. As duas riram e Raimunda quis saber. O que Deodato fez? Acho que mandou dar uma surra no homem, não sei. Não me interessa. Daqui a um tempo prometi que vou lhe dar a carta de alforria. E vai fazer isso? Vou, respondeu Teresa. Vou sim. Antes de se despedirem, Raimunda deu a triste notícia. Eu preciso lhe contar. O que foi? Teresa levou a mão ao peito, já pressentindo algo ruim. O Bento morreu. Teresa passou mal. Chorou e desesperou-se. Raimunda tranquilizou. Calma, foi um acidente. Parece que a mina em que estava tentando encontrar ouro ruiu. Algo do tipo. Sinto muito por você e por mim, que cuidava dele como se fosse uma mãe. Teresa a abraçou e, numa tristeza de fazer gosto, falou. Eu tinha esperança de que iria encontrá-lo aqui. Eu fiz planos. Achei que fôssemos nos reencontrar e viver um pouco do nosso amor. Eu sinto muito. Teresa despediu-se de Raimunda e nunca mais se viram. Triste e desolada, ela voltou à fazenda moada, sem quase conversar com Deodato. O que foi? Não está passando bem? Ele quis saber enquanto retornavam para casa. A carruagem chacoalha bastante. Eu estou mareada. Eu lhe disse que era uma viagem cansativa. Eu fiz isso porque eu quero estar ao seu lado. Teresa disse como se estivesse falando com Bento. Uma lágrima escorreu e Deodato, cavalheiro, tirou o lenço da casaca e ofereceu à esposa. Você me comove com tanto amor, confessou ele. Ela fingiu um sorriso e voltou à sua dor. Não tirava Bento do pensamento. Um pouco depois dessa viagem, Teresa engravidou.
Talvez não passasse pela cabeça dela que o nascimento do filho a transformasse numa criatura um pouquinho mais amorosa. Por ora, ela esqueceu-se de Bento, do amor que por ele sentia, e o transferiu para o filho. Apaixonou-se por Eurico desde que o aniou nos seus braços. Aos poucos foi se apegando ao filho, e o relacionamento com Deodato até melhorou. Foi numa ida à cidade com o filho a tiracolo que Teresa quase teve uma síncope. Chegou a passar mal. A criada que a acompanhava nas compras preocupou-se. Correu até a botica e trouxe sais para a patroa. Teresa tentou se recompor. Olhou para Eurico, então com 2 aninhos, e o abraçou. Mamãe está bem, querido. Foi só o calor, ela disse enquanto abanava-se com o leque e mordiscava os lábios, tentando controlar o seu ódio. Teresa tinha acabado de descer da charrete. Queria passar na igreja e acender uma vela para a alma de Bento. Não era católica praticante, mas ir à igreja e acender uma vela para o seu grande amor lhe fazia bem. Ela apertou os olhos e confirmou quem era. O peito se trancou e ela quase desfaleceu. Depois de cheirar os sais, entregou o filho para a criada e saiu meia trôpega. Aproximou-se do casal e tocou nas costas do cavalheiro. Bento! Ela exclamou quase num sussurro. Ele espantou-se, no entanto se recompôs. Tinha sido muito apaixonado por Teresa e reencontrá-la não lhe fez bem. Lembrou-se das palavras da irmã, ainda vivas na sua mente. Ela casou-se com um fazendeiro do Rio. Disse que nunca o amou de verdade, que você era um pé rapado, que jamais poderia lhe oferecer a vida com a qual ela tanto sonhou. Bento mal havia chegado à cidade quando Raimonda lhe trouxera a notícia. Ela infernizara o irmão com todo tipo de mentiras. Tinha inventado barbaridades que Teresa jamais diria a respeito dele. Raimonda chegara ao ponto de pagar uma cortesã que se passara por grande amiga para confirmar as mentiras. Ele havia encontrado o ouro e voltara para Vila Rica crente de que se casaria com Teresa e viveriam felizes. Afinal, Bento juntara uma pequena fortuna. As mentiras de Raimonda causaram um estrago emocional em Bento. Ele tornou-se um homem frio e nunca mais se apaixonou. Vivia cercado de mulheres, mas sem jamais pensar em casamento. E quando se lembrava de Teresa, sentia raiva. Fazia de tudo para esquecer a mulher que tanto amara. Bento a cumprimentou com uma frieza sem igual. Como vai, dona Teresa? Essa é a minha irmã. Não sei se a senhora se recorda dela. Raimonda abriu um sorriso enorme. Teresa, que prazer reencontrá-la. Teresa mordeu os lábios com tanta força que sentiu o gosto amargo de sangue. Fuzilou Raimonda. Que surpresa encontrá-los aqui. Bento, eu pensei que você... Raimonda cortou. Lembre-se do que eu lhe contei, meu irmão. Eu queimei a carta que ela pediu para lhe entregar tão somente para suavizar as barbaridades que ela escreveu. Que carta? Teresa estava quase convencida de que escrevera uma carta a Bento. Tamanha veracidade que Raimonda impusera a fala. A que você pediu para que eu entregasse para o meu irmão assim que decidiu se casar com o fazendeiro. Pensa que eu não tenho coração, Teresa? Eu amo meu irmão, ainda bem que eu li. Você é uma mulher sem coração. Podemos ir, minha irmã? Pediu Bento. Não sei por que estamos de conversa com essa senhora. Nisso, a criada aproximou-se com Eurico. Ele estava choroso e queria o colo da mãe. Teresa o aninhou em seus braços. Bento sentiu uma pontada no coração. Podia ser seu filho, quer dizer, nosso filho, pensou, contudo disse. Vamos, Raimonda. Teresa implorou. Espere, precisamos conversar. Conversar o quê? Quer espezinhar ainda mais o coração do meu amado irmão? Já não chega a dor que nos causou? Os dois viraram as costas para Teresa. Ela sentiu-se impotente, abraçou seu filho, que ainda chorava. Calma, meu filho, mamãe está aqui. Anos depois, numa conversa com uma amiga dos tempos da Vila Rica,
soube que Raimunda tentara chantagear um homem casado. A mulher dele, avessa a fuxicos e escândalos, passara-se por amiga da cortesã e envenenara. A morte de Raimunda fora considerada acidente, visto que o marido era influente na cidade e amigo de desembargador. Com a morte de Raimunda, Bento havia vendido tudo o que tinha e se mudado para Ilhéus. Nunca mais Teresa tivera notícias daquele que um dia havia sido seu grande e verdadeiro amor. Ela também não tinha ido atrás para saber dele. Afinal, Bento não acreditara nela, mas na irmã maldosa. Teresa abriu os olhos e espantou aqueles pensamentos com a mão. Não perdoara Raimunda, nem mesmo depois de saber que tinha sido envenenada. Bem feito. Torço para que tenha demorado a morrer. Ela acabou com a minha felicidade. Ela murmurou enquanto o marido era velado à sua frente. Espero que Raimunda esteja purgando no inferno. Entretanto, pensando melhor, a morte de Deodato não era assim tão ruim. Teresa finalmente poderia se mudar da fazenda, lugar que ela odiava, e pensar numa nova vida. Era uma mulher madura, mas bem cuidada. Continuava bonita, ainda chamava a atenção dos homens. Ela esqueceu-se de Raimunda, de Bento, do passado, e esboçou um sorriso. Tive experiência com muitos homens, mas amei apenas um. E ele não acreditou em mim, no meu amor. Preferiu acreditar naquela vadia da sua irmã. Isso não mais importa. Eu fiquei viúva e rica. Quero ficar mais rica ainda. Tanta coisa ainda pode acontecer. O fluxo de pensamentos foi interrompido por Bernarda. Ela se aproximou e sentou-se ao seu lado. Estou triste com a morte do meu sogro. Do meu marido, você quis dizer? É. Bernarda deu uma risadinha sem graça. Seu marido? Mas eu sou casada com o filho dele, então... Bernarda, não estou passando muito bem. Poupe-me de conversa fiada. Bernarda conhecia o gênio da sogra. Mudou de assunto. E agora? Agora o que, Bernarda? Como vai ficar a partilha dos bens? Já pensou nisso? Teresa revirou os olhos. Agora não é o momento para pensar nesse assunto. Eu sei, mas uma hora teremos que pensar e... Teresa levantou-se e se afastou dela. Caminhou até a mesa onde estava o corpo do marido. Permaneceu um bom tempo pensativa, lembrando-se de quando conhecera Deodato. A maneira como planejara ser uma mulher de sociedade para fisgá-lo. Eurico veio por trás e a abraçou. Como está a mãe? Ela o abraçou com força. Como amava aquele filho! Nada bem, mas fazer o quê? Eles se abraçaram e Cleonice aproximou-se. Abraçou-se a Eurico. Gostava muito dele, papai. Eu sei. Ele também a adorava, querida. Beijou-lhe a testa, provocando ciúmes em Antonieta. Ela se levantou e chegou até eles. Empurrou Cleonice e grudou-se ao pai. Está muito triste, papai? Claro, mas eu tenho vocês aqui comigo e isso me conforta. Antonieta virou o rosto para Cleonice e mexeu os lábios como se falasse. Ele é meu pai. Cleonice deu de ombros, retrucou, também mexendo os lábios. Boba! E ficou consolando a avó. Capítulo 8. Enquanto Deodato era velado, Estelinha passou pelo corredor comprido e entrou no último quarto. Havia apenas uma vela acesa, mantendo a penumbra no ambiente. Ela se aproximou e Angelina estava deitada, com os olhos fechados. Sentou-se na beirada da cama. Angelina abriu os olhos e sorriu. Que bom ver você. Eu também fico feliz, tia. Quer dizer, num momento triste desse. Não estou feliz, é que Angelina ergueu o corpo e ajeitou as costas no travesseiro. Fez um sinal negativo com a cabeça. Não precisa se explicar, minha querida. Eu entendo o que quis dizer. Ela olhou ao redor do cômodo e quis saber. Onde está Claudete? Ficou cuidando das coisas lá na chácara. Sinto muito pela morte do vovô. Obrigada. Angelina a abraçou emocionada.
Sei que a morte é apenas uma passagem, mas eu estou triste. Amava meu pai. Eu sei disso, tia. Aliás, todos sabemos. Estelinha estava intrigada. O que foi, meu bem? Nada, tia. Bem, eu gostaria de saber por que disse que a morte é apenas uma passagem. Como assim? Angelina sorriu. Não acredito que uma pessoa morra e que tudo acabe. Eu tenho a convicção de que a vida continua depois da morte do corpo. A alma sobrevive. Nunca tinha pensado na morte dessa maneira. Poderemos conversar mais sobre esse assunto, caso queira. E como, titia? Eu adoraria entender um monte de coisas. Fez um gesto gracioso com a mão. Pois é, Estelinha. O conhecimento nos liberta, sabe? Quanto mais conhecimento tiver, melhor será a sua vida. Eu tenho aprendido muito com a Dalva, a Ana e o Jacinto. Eles têm uma outra visão acerca da morte. Creem na reencarnação. O que é isso? Reencarnação? Estelinha fez que sim com a cabeça e Angelina prosseguiu. Imagine que, depois da sua morte, poderá passar um tempo num lugar em que poderá refletir sobre tudo o que viveu. E depois de compreender o quanto amou, sofreu, repensar atitudes, comportamentos, terá condições de escolher como retornar a este mundo, ou seja, reencarnar. É o mesmo que voltar à vida em outro corpo, num outro tempo, geralmente rodeada de pessoas conhecidas e inúmeras vezes. Estelinha ficou pensativa por alguns instantes. Interessante. No catolicismo, seria o mesmo que pensar na ressurreição dos corpos no dia do juízo final. Sim, mais ou menos isso. Imagine que, de certa forma, pensar assim aquece o nosso coração. Como? Ora, Estelinha, é só olhar para a nossa vida. Por que eu e você nascemos brancas, com boas condições? Por que outros nascem negros, são escravizados? Por que uns nascem doentes e morrem logo bebezinho? São tantos porquês? Sabe, Angelina pousou a sua mão sobre a da sobrinha. Há muito para aprendermos acerca da vida e da morte. E, acima de tudo, entendermos de fato o porquê de estarmos aqui, vivendo dia após dia, experienciando sentimentos e sensações diversas. A senhora acha que os meus sonhos, então, são o encontro com os espíritos de minha mãe e da minha avó Corina? Angelina fez que sim com a cabeça. Acredito que uma das maneiras de os mortos entrarem em contato conosco seja por meio dos sonhos. Dalva, assim como Rosana, esposa de Alberto, afirma que há outros sinais, mas ainda tenho muito que aprender, assimilar. Tia, eu queria saber mais. Vai saber, no tempo certo. Agora, gostaria que me ajudasse a trocar de roupa. Quero me despedir do meu pai, disse com a voz embargada. Estelinha fez que sim com a cabeça. Queria dizer algo para confortar a tia, mas nada vinha à sua mente. Em silêncio, ajudou Angelina a se trocar e, em seguida, de mãos dadas, caminhar até a sala em que o corpo de Deodato era velado. Passado um mês da morte de Deodato, Teresa reuniu-se com o filho. Bernarda veio acompanhá-lo, o que causou uma certa irritação em Teresa. Depois de acomodados na biblioteca, Teresa tomou a palavra. Precisamos acertar a partilha dos bens deixado por seu pai. Ah, sim, eu acho que devemos fazer isso o mais rápido possível, tornou Bernarda ofegante. Eu creio que devemos manter metade para você e metade para Eurico. Teresa ia pedir para ela calar a boca, mas gostou do que Bernarda dissera. Como ficaria Angelina? Indagou interessada em saber o que Eurico tinha em mente. Ele pigarreou e manifestou-se. Bem, conversando com Bernarda, percebemos que Angelina já é dona de um bom punhado de terras. A fazenda onde mora é dela. Mas, interrompeu Bernarda, diga-se, Angelina é viúva e não tem filhos. Obviamente, tudo o que é dela um dia será nosso. Quer dizer, irá para as mãos de Eurico, seu único herdeiro. Por isso, eu creio que poderíamos ter uma conversa com ela para que abrisse mão da sua parte nessa fazenda, em prol dos sobrinhos, por exemplo. A ideia é muito boa,
concordou Teresa. Contudo, não acredito que Angelina abra mão de sua parte na herança, assim, sem mais nem menos. Ela notou que Eurico estava pensativo e indagou. Meu filho, em que está pensando? Eu gosto muito da minha irmã e não gostaria de prejudicá-la. Bernarda revirou os olhos. Sabia que o marido tinha um coração mole. Teresa, por sua vez, conhecia bem o filho e sabia que ele não gostaria de prejudicar a irmã. E ela não queria de forma alguma magoar ou decepcioná-lo. Preferia até perder um pouco de dinheiro a brigar com Eurico. Ela o amava acima de tudo. Era evidente que Teresa adoraria passar a perna em Angelina e ficar com a parte dela da herança. Teresa tinha paixão por dinheiro. Mesmo que Angelina herdasse a parte que lhe coubesse, Teresa ficaria bem de vida. No entanto, ela não queria tão somente ficar bem de vida. Queria muito, mas muito mais. Pensando melhor, enquanto olhava para o rosto de Eurico, percebeu que ficar com a parte de Angelina não a deixaria muito mais rica. Não. A bem da verdade, Teresa já sabia como aumentar o seu patrimônio e soubera por meio de uma de suas amigas da corte que um nobre de origem árabe, extremamente rico, viera com a família na comitiva da família real e estava desolado por ter perdido a esposa. Acabei de ficar viúva. Um nobre recém-viúvo, desolado. Talvez casando-me com um nobre, eu não precise lutar nem me desgastar com um pedaço de terra que Deodato me deixou. Além do mais, eu não quero aborrecer o meu filho. Pensou Teresa, mas disse: Eurico, meu filho, qual é o seu real desejo? Mãe, eu quero que Angelina fique com a parte dela. Afinal, quando ela se for desta para melhor, herdaremos tudo. Todas as terras ficarão para mim. Então está feito. O seu desejo é o meu desejo. Fim. Bernarda, que queria explodir de raiva, pensou que Teresa fosse apoiá-la, mas lhe dera corda para, no final, concordar com o filho e dele ganhar mais admiração. Eu acho, Teresa interrompeu com certo rancor na voz. Você não acha nada, minha querida. Não é da nossa família, é apenas a esposa do meu filho, mais nada. Ponha-se no seu lugar. Ora! Bernarda deu um salto da cadeira irritada. Eurico interveio. Calma, Bernarda, controle-se. Não é momento para tremeliques. Ela enrubesceu. Saiu da biblioteca num pulo. Eurico tentou ir atrás dela, mas Teresa o manteve ali. Deixe ela respirar um pouco o ar puro. Sua esposa tem doença dos nervos. O que fazer? Doença dos nervos? Como assim, mamãe? Ela está sempre irritada. Nunca sabemos como anda o humor dela. Ah, isso é verdade. Bernarda às vezes me cansa. Ela o abraçou e o beijou na testa. Se ela o cansar de fato, saiba que eu estou aqui. Sou a sua mãe sempre e vou acatar tudo o que desejar fazer. Obrigado, mamãe. Teresa riu por dentro. Bernarda jamais a tiraria do lugar em que Eurico a colocara. Isso é, num pedestal. E por toda a vida, Teresa faria de tudo para permanecer nesse pedestal. Capítulo 9. Certo dia, Teresa apareceu na casa de Eurico. Uma criada a recebeu e a convidou para se sentar. Deseja algo? Uma água, sim. A criada saiu e ela notou um vulto passar rápido entre os móveis. Esticou o pescoço e percebeu que era um dos criados de dentro da casa. Era um rapaz bonito, apenas de calça, sem camisa. Ao vê-lo, Teresa imediatamente lembrou-se de Bento. Suspirou emocionada. Por mais que tentasse esquecê-lo, não conseguia. E a raiva que sentia de Raimunda, por outro lado, permanecia viva. Logo os pensamentos foram cortados com a entrada de Estelinha e Cleonice. Antonieta vinha mais atrás. Ela esticou o braço para a frente. As meninas aproximaram-se e beijaram sua mão. As três se sentaram no mesmo sofá. Teresa sorriu e disse: Vim avisá-las de que comprei uma casa espaçosa e vou me mudar para a capital. Vocês virão comigo? Estelinha e Cleonice se entreolharam, surpresas. Antonieta abriu um largo sorriso.
É o que eu mais quero, vovó. É me mudar daqui. Eu não aguento mais esse fim de mundo. Elas têm de ir junto mesmo? Quis saber, olhando para Estelinha e Cleonice com desdém. Bernarda entrou na sala nesse momento. Fez uma negativa com a cabeça. Antonieta não vai a lugar nenhum. Todas a encararam surpresa. Teresa quis saber. E as outras? Bernarda deu de ombros. Estelinha e Cleonice não são minhas filhas. O pai é quem decide. Mas como você é a avó delas, pode tomar a decisão que quiser. Se quiser levá-las para a corte, que a leve. Para mim, não faz diferença alguma. Eu também quero ir, mamãe, protestou Antonieta. Não. Na capital, interveio Teresa. Antonieta terá melhores chances de encontrar um excelente pretendente. Como acha que vai arrumar um marido rico para sua filha, mantendo-a aqui presa nesse fim de mundo? Porque ela é minha filha e sua filha? Zombou Teresa. Não, Antonieta é filha de Eurico, é minha neta. Nós decidimos o que é melhor para ela. Você apenas a pôs no mundo. Limite-se, portanto, à sua insignificância. Bernarda sentiu o sangue subir pelas faces. Como ousa? Como ousa o quê? Inquiriu Teresa. Elas são minhas netas. Quero que recebam uma boa educação e possam se tornar excelentes partidos. Ainda mais agora que a corte se estabeleceu. Tem ideia da quantidade de moças casadoiras que infestou a cidade? O Rio de Janeiro não é mais aquela cidadezinha pacata que você estava acostumada a frequentar. Sim, mas Teresa cortou seca. Bernarda, você cuida da casa e dos criados. Eu cuido da educação e do futuro das meninas. E mesmo que não goste ou não queira, não me importo. Quer que eu peça para chamar Eurico? Podemos resolver isso de maneira bem rápida. Antes, ele passava as horas na biblioteca e odiava ser interrompido. Agora está de olho em um lote de terras. Vai quase todos os dias lá, na tentativa de convencer o proprietário a lhe dar um desconto. Como vê, eu não posso chamar o meu marido, porque ele não está em casa. Bernarda disse, sentindo-se vitoriosa. Teresa riu por dentro. Sabia o que o filho fazia quando não estava em casa. Respirou fundo e tornou. Você é quem sabe. Só quero que pense no melhor para as meninas. Enfim, desde a conversa sobre a partilha dos bens de Deodato, Bernarda percebera que Eurico se afastara um pouco dela. Estava mais frio, monossilábico. De fato, Eurico estava mesmo se afastando da esposa. Cansara-se de Bernarda. Mantinham o casamento porque lhe era conveniente. Com a diminuição das idas à cidade, ele não frequentava mais os bordéis. Tinha como lema não se deitar com suas criadas. Estava enlouquecendo. Passava o dia trancado na biblioteca e todos os dias aliviava-se sonhando estar com outras mulheres. Um dia, um amigo que viera visitá-lo trouxera a boa nova. Uma taberna fora inaugurada a algumas léguas da fazenda. Eurico tinha chegado a lamber os lábios. Passara a ficar menos tempo na biblioteca e inventara uma história para contar à esposa sobre o interesse de comprar terras que ficava ali perto. Convencera Bernarda de que o proprietário era duro na queda. Por que quer tanto essas terras? Ela quis saber, desconfiada. Eurico, conhecendo bem a esposa, alegrou-se. Porque as terras dele são tão férteis quanto as nossas e com um diferencial, há duas nascentes. Com o tempo poderemos duplicar o nosso patrimônio. Os olhos de Bernarda brilharam emocionados. Depois dessa conversa, nunca mais questionou a saída do marido. E Eurico passava tardes e tardes se resfacelando com raparigas de fino trato. Era ali, nesse lugar, que ele dava largas ao prazer. Com o tempo, tornou-se até mais carinhoso com a esposa. Bernarda, por seu turno, tinha medo de ficar sozinha, ou, pior, de ficar pobre e passar necessidade. Tinha horror à pobreza. Preferia conviver com a indiferença do marido.
O filho passava o dia todo nas plantações e eles mal se viam. É bom salientar que ela não ligava para Estelinha ou Cleonice, muito pelo contrário. Sempre sonhara com a possibilidade de elas saírem dali o quanto antes, casando-se ou sendo jogadas num convento. Entretanto, ela tinha apreço pela filha. Antonieta era sua bonequinha. Seria difícil ficar sem ela. Além do mais, como pensava em casar o filho com Dinorá, pensava em casar Antonieta com Sérgio, o irmão de Dinorá, filhos do barão de Canoas. Enquanto a mente rodava a mil nos pensamentos, Teresa levantou-se e disse com voz firme: depois de amanhã, estejam as 3 com as malas prontas. Ela esticou o braço e as meninas beijaram sua mão, animadíssima. Assim que Teresa se foi, Estelinha e Cleonice vibraram de felicidade. Vamos morar na cidade, festejou Cleonice. Não vi a hora de ir embora daqui, confessou Estelinha. Bernarda sentiu raiva. Ora, então estão felizes porque vão embora? Depois de tudo que eu fiz por vocês. Fiz o sacrifício de me casar com um homem que tinha 2 filhas. Eu me tornei mãe de vocês. Sempre as tratei muito bem. E agora viram as costas para mim, assim, sem mais, sem menos? Não se trata disso, tornou Estelinha. A senhora sempre foi boa para nós, mentiu. Mas não somos suas filhas. Além do mais, comentou Cleonice, estamos em idade para casar. Como vamos ser apresentadas aos bons pretendentes se moramos tão longe da civilização? Ah, então moram longe da civilização? Que absurdo! Protestou Bernarda. Deixe elas, mamãe, pediu Antonieta. São 2 ingratas, isso sim. Nunca lhe deram valor. Deixe-as ir. Infelizmente, você virá com a gente, disse Cleonice, mesmo a contragosto, apenas para irritá-la. Eu vou pedir um quarto só para mim, determinou Antonieta. Se eu tenho um quarto só meu na fazenda, também vou ter um só para mim na cidade. E eu não quero dormir com vocês, jamais. Cleonice mostrou-lhe a língua. Melhor assim, eu também não quero você por perto, sua boba. Ela falou isso e disparou pela sala, puxando Estelinha pela mão. Antonieta, chorosa, quis saber. Por que elas não gostam de mim? É inveja, não é, mamãe? Sim, você é belíssima. Elas puxaram a mãe delas, pobrezinhas. Não são tão refinadas. Além do mais, você é a preferida do papai, sempre foi. Eu sei que a senhora é contra, mas eu gostaria de viver na capital. Quem sabe arrumar um bom partido. Eu já tenho um para você, meu bem. Mamãe já pensou em tudo. É? Alegrou-se Antonieta. E quem é? O filho do barão de Canoas. Você será uma baronesa. Se eu ficar na cidade, será mais fácil eu ser apresentada a ele, não acha? Bernarda ia dizer que sim, mas ficou quieta. Se a filha fosse embora, o que faria? Ela era apegada à filha. Antonieta era, na verdade, a princesinha dela. Sabia, obviamente, que as chances de promover um encontro entre Antonieta e o filho do barão de Canoas eram bem maiores se a menina estivesse morando na corte. Enquanto Bernarda perdia-se em pensamentos conflitantes, Antonieta aninhou-se nos braços dela e mordiscou os lábios. Adorava a mãe, mas queria porque queria mudar-se para a capital. Tinha certeza de que poderia viver livre e fazer o que bem entendesse de sua vida. Esse era o seu sonho. Ela até pensava em se casar, mas queria experimentar a vida. Ninguém poderia imaginar, mas por trás do rostinho angelical, Antonieta tinha sentimentos bem diferentes das mocinhas da sua época. Ela acreditava que na capital conseguiria realizar os seus desejos mais íntimos. Fazia pouco mais de 3 meses desde que as meninas tinham se mudado para a corte. Teresa havia feito amizades que ela julgava serem importantes. Conhecera um punhado de baronesas, algumas condessas, e por meio de uma delas soubera que um tal nobre de origem árabe havia ganhado o título de Marquês de Ouro Belo. Isso a excitou sobremaneira.
Tornar-me uma marquesa é muito mais do que eu sonhei. Casando-me com esse nobre, eu poderia até me aproximar da família real. Diante dos seus devaneios, passou a traçar planos e mais planos de como faria para conhecê-lo. Quando soube que ele tinha 2 filhos com idade para se casarem, já pensou em Antonieta. Ela é linda e tem se mostrado mais sociável. Cleonice e Estelinha não possuem características suficientes para atraírem um bom partido. Vou conversar com Antonieta, saber um pouco dos seus sonhos, pensou Teresa e chamou uma das criadas. Traga Antonieta até os meus aposentos. Necessito falar-lhe urgentemente. Sinto muito, senhora. A senhorita Antonieta não está. Teresa achou estranho. Naquele dia específico, não havia aula. Sabia que as meninas passavam a maior parte do tempo no pátio ou nos quartos. Pediu para chamá-las. Sim, dona Teresa. A criada saiu para chamar as meninas. Estelinha e Cleonice dividiam o mesmo quarto. Por ser preferida da Teresa, Antonieta ganhara um quarto só para ela. A bem da verdade, Antonieta tinha regalias que as outras não possuía. Por exemplo, ela podia sair com uma das criadas e passear pela cidade. Estelinha e Cleonice eram proibidas de saírem sozinhas. Elas já estavam acostumadas com essa diferença no tratamento. Enquanto Teresa conversava com a criada, Estelinha, folheando um livro de gravuras, perguntou a Cleonice: Hoje não temos aula com a Madame Marocas do Boy. Notou que Antonieta não está em seu quarto? Notei, mas ela faz o que bem entende. Não dá satisfações, a vovó a trata de maneira bem diferente. Sempre foi assim, desde que ela nasceu. Talvez porque papai goste muito dela, vai saber. Papai não gosta de nós, prefere essa doidivanas. Ele até gosta, Cleonice, contudo morre de amores por ela. Antonieta não presta, Estelinha. Viu que tem saído escondida? Percebe que ela sempre arruma uma desculpa e sai durante a aula? Antonieta gosta da vida em sociedade. Você não percebe, não é? O quê? Estelinha não estava entendendo as insinuações de Cleonice. Antonieta quer flertar com os rapazes. Acredita mesmo nisso? É claro, eu conheço o tipo, ela é assanhada. É uma acusação grave, Cleonice. Você é muito boazinha. Creio que o convívio com a tia Angelina deixou assim, meio mole. Antonieta não vale o que come. Vocês sempre se deram mal. Não é isso. Não sei explicar. Desde que ela nasceu, nunca me senti bem ao lado dela. Posso lhe perguntar algo de foro íntimo? Claro. Você sente saudades da mamãe? Cleonice mordiscou os lábios pensativa. Eu tinha apenas 1 ano quando a mamãe morreu. Eu não tenho lembranças. Se não fosse seu retrato na parede de casa, nunca teria uma imagem dela na cabeça. Por que você me pergunta? Eu tenho sonhado com ela. Com a nossa mãe? Sim. Se eu não tenho lembranças dela, como pode saber se se trata de nossa mãe? Ela morreu logo depois que você nasceu. Eu não sei explicar, Cleonice. Já ouvi de alguns criados, como Sebastião e Anete, que se os mortos aparecem em nossos sonhos é porque querem nos alertar, nos preparar para situações desagradáveis que estão por vir. Estelinha meneou a cabeça de forma negativa. Imagina, acreditar nessa gente tosca. Por que tem tanto preconceito contra os criados? Eu não sei. Estelinha deu de ombros. Acho que eles são inferiores. Em quê? Quis saber Cleonice. Ora, não sei. Não gosto de me misturar. Nem Antonieta trata os criados tão mal assim. Estelinha remexeu-se na cama. Não gostava de ser comparada a Antonieta. Em nada. Irritou-se. Muito me admira você tocar no nome dela. Só estou lhe dizendo que às vezes você trata as pessoas mal. Até com Madame Dubois você tem sido um tanto fria. Porque ela pertence a um nível social diferente do nosso. Está parecendo a vovó. Estelinha levantou-se da cama nervosa. Imagine eu, igual a Dona Teresa.
Precisa pensar de maneira diferente. Não custa nada tratar bem os outros. Olha quem fala, exasperou-se Estelinha. Você também é arrogante. Cleonice assentiu. Posso ser até arrogante, mas eu não sou preconceituosa. A criada bateu na porta e entrou. As duas pararam de falar. Dona Teresa pediu para irem aos aposentos dela. A moça disse saindo em seguida. O que será que ela quer com a gente? Ora, Estelinha, ela vai querer saber da Antonieta. Não reparei quando saiu. Eu também não, mas vovó não precisa desse detalhe. O que você vai fazer, Cleonice? Nada demais. Vamos? Elas se ajeitaram, lavaram o rosto, perfumaram-se com água de cheiro e caminharam até os aposentos de Teresa, no fim do corredor. Assim que entraram, num primeiro momento, Teresa as mediu de cima a baixo. Estava matutando um jeito de ver qual delas poderia ter atributos para chamar a atenção de um belíssimo partido. Cleonice não é a beleza encarnada, mas leva mais jeito, é refinada. Estelinha é muito magrinha, sem atrativos. Talvez o convento seja o destino de Estelinha. Veremos, pensou Teresa, mas quis saber. Onde está Antonieta? Estelinha deu de ombros. Não a vi. Ela mal nos deixa chegar perto da porta do quarto dela, respondeu Estelinha sem interesse. E você, Cleonice, não tem nada a dizer? Cleonice estudou os gestos e a maneira dramática com que falaria com a avó. A senhora bem sabe que eu não gosto de mentiras. Devo lhe contar a verdade. É claro. O que está sabendo, Cleonice? Não minta para mim. Antonieta saiu faz mais de 2 horas e disse que ia dar uma volta pelos arredores do Paço Real. Teresa sentiu uma certa irritação. Por que você não me avisou? Ora, vovó, como iria saber? Disse Cleonice numa voz melíflua. Além do mais, mentiu. Ela saiu toda bem arrumada. A senhora bem sabe que Antonieta não gosta muito de receber ordens. Enfim. Teresa as dispensou e mordiscou os lábios nervosos e indagou para si. Onde é que essa menina se meteu? Enquanto caminhava de volta para o quarto, uma criada esbarrou em Estelinha. Ela afastou-se e gritou. Não encoste em mim. Desculpe, senhorita. Por que tanta raiva, Estelinha? Indagou Cleonice. Eu não sei. Ela enervou-se e mudou de assunto. Por que mentiu para Dona Teresa? Cleonice deu de ombros e sorriu. Porque sim. Porque eu não gosto de Antonieta. Porque eu me alegro com o sofrimento dela. Porque... Capítulo 10. Já não era de agora que Antonieta dava suas escapadelas, sem a avó saber, visto que Teresa preocupava-se muito mais em arrumar a casa para receber amigas e descobrir uma maneira de aproximar-se do Marquês de Ouro Belo. Ela se arrumava com aprumo e saía sozinha, algo um tanto incomum para a época. Teresa havia adquirido uma casa próxima ao Paço Real, como era a residência da família real. O entorno era bastante movimentado, o que permitia a Antonieta misturar-se entre os transeuntes. Ocorre que ela, por conta de experiência de outras vidas, tinha uma sexualidade um tanto exacerbada. Desde que as regras tinham vindo, havia 2 anos ela tinha desejos sexuais inconfessáveis. Na fazenda já tinha brincado com 2 criados de dentro da casa. Tais brincadeiras serviram de combustível para aumentar o seu desejo. Todavia, morando na cidade, sentia-se livre para novas aventuras. Nessa tarde, enquanto caminhava livre, leve e solta, foi abordada por um belo rapaz. Ele tirou o chapéu e se apresentou. Era distinto. Chamava-se Abdu. Prazer, tem um nome diferente. Sou descendente de árabes. Encantada. Ela esticou a mão e ele a beijou com delicadeza, causando-lhe um frêmito de emoção. Chamo-me Antonieta. Belo nome. Combina com esse belo rosto, com essa bela dama.
Antonieta enrubesceu. De soslaio mediu o rapaz de cima a baixo. Abdu era muito bonito. Os olhos pareciam duas jabuticabas, combinando com o rosto quadrado e os cabelos pretos. Ele usava um vistoso bigode e tinha lábios carnudos que Antonieta desejou beijar. Ela até sentiu um calor percorrer-lhe as entranhas. Entretanto, fez o possível para ele nada perceber. O que uma senhorita tão distinta e bonita faz sozinha na rua? Eu vim tomar um pouco de ar fresco. Eu moro aqui, perto, e a minha avó permite que eu saia um pouquinho. E já estava retornando para casa, mentiu. Gosta do mar? Só aprecio. Gosto do barulho das ondas. Podemos brincar nas águas, se desejar? Antonieta levou a mão à boca. Isso é um disparate? Ter contato com essa água salgada cheia de bichos? Que bichos? Abdu achou graça do jeito dela falar. Ah, os peixes. Soube até que nesses mares há tubarões e baleias enormes. Não precisa se preocupar, tornou ele rindo. Eu já nadei e confesso que o banho do mar é muito bom. E não encontrei esses bichos, apenas alguns peixinhos. É mesmo? Dom João VI toma banhos regularmente na praia do Caju. Já ouvi comentários a respeito, mas ele é excêntrico. E daí? A água do mar é tão boa? Falando assim até dá vontade. Ela riu-se. Vamos dar uma volta? Antonieta ia retrucar, fazendo charminho, dizendo que estava na hora de voltar para casa, etc., mas tinha gostado de Abdu. Estava achando-o muito bonito e muito simpático. Por onde? Ela quis saber. Por aqui mesmo. Andar um pouquinho pelas ruas. Eu posso mostrar onde eu moro. Não é longe daqui. Vamos? Abdu perguntou e esticou o braço. Antonieta apoiou-se no braço dele. Enquanto caminhavam, Abdu contava sobre a sua origem, a sua família, que era filho de marquês. Antonieta estava encantada e o seu corpo vibrava a cada contato com aquele corpo forte e viril. Nossa, como ele é forte e belo! Além do mais, vovó vai adorar saber que fiz amizade com um dos filhos do Marquês de Ouro Belo. Antonieta chegou à casa e, ao entrar no quarto, surpreendeu-se com Teresa sentada na beirada da cama. Vovó, o que faz aqui? Teresa estava irritadíssima. Onde você estava? Perguntou nervosa a neta. Fui dar uma volta aqui pertinho, caminhei até o paço. Sozinha? Sabe o quanto eu não gosto? Antonieta cortou de maneira amável. Eu ia levar uma das criadas, mas Teresa também a cortou exasperada. Eu não gosto que saia sozinha. Onde já se viu? Você é uma dama. Dama não sai desacompanhadas. Quer manchar a reputação da família? Justo no momento em que eu estou fazendo de tudo e mais um pouco para arrumar um bom partido para você e suas irmãs? De maneira alguma, vovó, nunca. Quantas vezes já saiu sozinha? Essa foi a primeira vez. Não minta para mim, Antonieta. É que... Ela começou a gaguejar. Bem que Cleonice estava certa. Você tem saído mais vezes, óbvio. Antonieta sentiu o ódio da irmã. Ah, Cleonice, aguarda-me. O seu está guardado, muito bem guardado. No entanto, respondeu para Teresa. Vovó, Cleonice é cheia de invencionice e não gosta de mim. Não me interessa. Ela disse a verdade, não foi? Não é isso. Antonieta queria matar a irmã e ter uma resposta para que Teresa não a punisse com castigos. Mas estava difícil de concatenar os pensamentos. A raiva que sentia da irmã estava nublando o seu raciocínio. Pois bem, tornou Teresa, não vai mais sair sozinha. Está de castigo. Por quê? Cleonice estava certa outra vez. Você mente. Eu não minto, vovó. Só saí um pouquinho. Além do mais, eu tenho uma notícia que, eu creio, muito vai lhe agradar.
Não mude de assunto, vamos tratar do seu castigo. Antonieta disparou. A senhora não quer conhecer um marquês de Ouro Belo? O que isso tem a ver com a nossa conversa? Dessa vez a senhorita não vai me enganar ou confundir. Antonieta cortou com amabilidade na voz. Nunca faria isso, vovó. O fato é que eu conheci um rapaz. O nome dele é Abdu. Ainda me diz isso assim, de cara lavada? Conheceu um rapaz, desacompanhada. Ele é um dos filhos do Marquês de Ouro Belo. Teresa sustentou a respiração. Antonieta falara aquilo mesmo. Pediu para a neta repetir. O que foi que você disse? Hoje à tarde eu conheci o filho mais novo do Marquês de Ouro Belo. O nome dele é Abdu. Quer vir conversar com a senhora e pedir permissão para visitar-me. Teresa não podia ter escutado notícia melhor. Esqueceu-se das mentiras, do castigo, de tudo. Abraçou Antonieta com efusividade. Está falando sério? Juro, vovó, jamais contaria uma mentira. Quando esse moço poderá vir aqui? Quando eu quiser, vovó. Ele gostou muito de mim, fez a corte, foi gentil, creio estar apaixonada. Mentiu descaradamente. Não sabe o quanto estou feliz. Faço tudo para que a senhora se sinta feliz, vovó, respondeu Antonieta, já pensando na consideração e estima que Teresa teria por ela a partir desse acontecimento. Amanhã mesmo vamos comprar tecidos. Quero lhe fazer um vestido lindo, o mais lindo que já teve. Obrigada, vovó. Capítulo 11. Assim que deixou o quarto da avó, Antonieta correu até o aposento das irmãs. Encontrou Estelinha sentada na cama, apreciando um livro de gravuras, enquanto Cleonice bordava uma almofada. Ela correu até Cleonice e dela arrancou a almofada. Ei! Protestou Cleonice. O que é isso? Antonieta pegou uma tesoura sobre a cômoda e picou a almofada, para espanto e horror de Cleonice. O que pensa que está fazendo? Endoidou de vez? Cleonice arrancou a almofada, ou o que restou dela, das mãos de Antonieta. A jovem, enfurecida, ameaçou Cleonice com a tesoura. A minha vontade é perfurar você todinha, bramiu com voz irritadiça. Sei que não gosta de mim, mas tentar me matar? Adoraria sua embusteira. Estelinha levantou-se e tentou apartar. Meninas, o que é isso? Daqui a pouco, com essa gritaria, Dona Teresa vem aqui e nos dá um belo castigo. Sua irmã não vale nada, desabafou Antonieta. Nossa irmã, corrigiu Estelinha. Não, sua irmã. Temos o mesmo pai, apenas isso. Cleonice e você, fez ar mofa para Estelinha. Não são irmãs legítimas. Meu irmão Alfredo, sim. Deixe ela, Estelinha, pediu Cleonice. Graças a Deus não sofremos dos nervos como ela. Ainda bem que não somos irmãs. Antonieta riu com desdém. Não somos mesmo. Eu a odeio. Olha, quanta coincidência, zombou Cleonice. Eu também a odeio. Estamos quites. Parem com isso, vocês duas, pediu Estelinha. Por que foi tagarelar e dizer para a vovó que eu saio sozinha? Porque é verdade, disse Cleonice. Sabemos que você sai sozinha e sabe-se lá o que faz. Isso não é da sua conta, infeliz. Mas pelo menos contei para a vovó e você vai ficar de castigo. Antonieta riu alto. Como você é estúpida, Cleonice. A vovó já me perdoou. Não estou de castigo. Cleonice fez cara de espanto e Estelinha quis saber. Não está de castigo? E Antonieta falou em tom snob. Não, eu tenho cartas na manga. Sei manipular a minha avó, diferentemente de vocês duas, suas bobocas. Estelinha meneou a cabeça para os lados. Cleonice a fuzilou com os olhos. Ainda vou mostrar para a vovó quem você é de verdade. É mesmo? Provocou Antonieta. Então mostre sua abelhuda. Cleonice avançou para cima dela e Estelinha meteu-se no meio, apartou a briga. Antonieta desvencilhou-se de Estelinha.
Solte-me, sua boba! Fica defendendo a irmãzinha. Vocês vão ver do que eu sou capaz. Ao abrir a porta para sair, Antonieta mirou Cleonice. Aguarde, você ainda vai receber o troco. Não perde por esperar. Antonieta saiu e fechou a porta com força. Estelinha aproximou-se de Cleonice. Você está bem? Sim, ela sorriu. O fato de irritar Antonieta me faz um tremendo bem. Desde que Antonieta deixara os seus aposentos, Teresa não parava de pensar no Marquês. O meu sonho está se transformando em realidade. Eu não preciso fazer nenhuma amizade com esse bando de alcoviteiras. Assim que conhecer esse rapaz, Abdu, eu vou organizar um sarau e convidar o Marquês. É claro que ele virá. Eu tenho certeza disso. O pensamento foi interrompido pela entrada de uma das criadas. Desculpe-me, dona Teresa. O que foi? A sua nora está na sala. Teresa regalou os olhos. Bernarda? A criada fez que sim com a cabeça. Aqui? Sim, senhora. Posso preparar o aposento reservado para os hóspedes? Teresa concordou e pediu que chamasse outra criada. Preciso me arrumar. Enquanto isso, ofereça algo para Bernarda. Uma limonada, um licor, o que ela quiser. Sim. A criada deixou o quarto e logo outra entrou. Ajudou Teresa a se arrumar e vestir-se com aprumo. Queria receber a nora com elegância. Ao entrar na sala, deparou-se com Bernarda, observando os móveis. Ela a cumprimentou. Que bons ventos atrasem! Não recebi carta alguma me informando que viria. Ora, Teresa, eu vim ver Antonieta. Não preciso escrever para ver minha filha. Mas aqui é a minha casa. E na sua casa está a minha filha. Suas filhas, corrigiu Teresa. É. Bernarda deu de ombros. Como estão? Estão bem. E minha Antonieta? Eu vim aqui porque eu vou levá-la de volta à nossa casa. Teresa enfureceu-se. Nunca! Não vai assim. Sem mais nem menos, levar a sua filha daqui. Antonieta gosta de viver na civilização. Não moramos no fim do mundo. A fazenda é um lugar civilizado, defendeu-se Bernarda. Não interessa. Prometi ao meu filho que prepararia a Antonieta para arrumar um bom casamento. Já está aqui faz 3 meses. Isso não é nada. Ela mal começou a bordar e o seu francês ainda é sofrível. Além do mais, ela também vai receber aulas de boas maneiras. Não vai. Eu vim buscá-la. Partiremos amanhã cedo. Por que me trata assim, Bernarda? Assim como? Sempre fui uma boa sogra. Nunca me intrometi na sua vida de casada. Era uma grande mentira. Teresa sempre se metera na vida conjugal do filho, ditando normas, dirigindo Eurico. Sempre soubera que ele, desde a puberdade, tinha um fraco pelo sexo. Ela fazia vista grossa e dava moedas para Eurico gastar com raparigas na cidade. Por conta disso, Eurico se deixava manipular e acatava os conselhos da mãe. Tinha Teresa muito mais em conta do que o pai. É que Teresa agia de forma tão discreta que Bernarda, por vezes, não percebeu quanto a mãe manipulava o filho. Não é isso, defendeu-se Bernarda. Eurico me deu 2 filhos. Alfredo é um amor, um filho que vale ouro, mas passa o tempo todo cuidando das terras. Eu mal o vejo. Além do mais, já estava em idade de se casar. Daqui a pouco desposará uma moça de boa família e me deixará. Antonieta é minha princesa. Sabe o quanto sou apegada a ela? Pois sei bem. Ocorre que Antonieta também já está em idade para casar. Precisa arrumar um homem à altura e eu estou providenciando isso. Esse é um dos motivos pelos quais estou aqui. Ainda tem a ideia fixa de casar Antonieta com o filho do barão de Canoas? Sob a boca pequena que ele renega o dinheiro do pai e tem a cabeça fraca. Quer ter seu próprio dinheiro. Agora me diga, acredita que um médico poderá dar a vida que Antonieta merece? Se quer saber, desisti dele por ora, tornou Bernarda. Mas a irmã dele está aqui.
Estuda com Madame Dubois. Eu quero me aproximar dela e apresentá-la a Alfredo. Se o irmão não quer saber da fortuna do pai, melhor será para quem se casar com a irmã, não acha? Teresa gargalhou. Bernarda não entendeu. O que foi? Por acaso eu disse algo esdrúxulo? O bom de viver na corte é que temos a oportunidade de saber de tudo e de todos que nos rodeiam. Não entendi. Teresa baixou o tom de voz. Dizem as boas línguas da corte que a filha do barão de Canoas não gosta de rapazes. Bernarda levou a mão à boca, espantada. Isso não pode ser. É uma acusação deveras grave. Foi o que eu ouvi. Enfim, não me interessa se é verdade ou mentira. Só sei que ela não serve para contrair matrimônio com nosso Alfredo. Bernarda irritou-se. Odiava quando Teresa se dirigia aos seus filhos como nossa. Nossa Antonieta, nosso Alfredo. Respirou fundo. Não queria brigar com a sogra. Eu vim porque Eurico tem um amigo que veio visitá-lo. Estudaram juntos. O rapaz é de Salvador. O pai tem alto cargo no governo real e a família tem terras que não acaba mais em Ilhéus. São ricos? Quis saber Teresa. São. Milionários? Não sei, Teresa. Parece-me que ele tem uma vida como a nossa e esse amigo de Eurico, embora com certa idade, ainda está solteiro. Seria um ótimo partido para Antonieta. Teresa meneou a cabeça para os lados. Você pensa pequeno, Bernarda, bem pequeno. Eu? Imagine, acabei de conhecer um herdeiro de montes de terras, cujo pai trabalha perto do príncipe regente. Tenho outros planos para Antonieta. Planos? Sim, Bernarda, planos. Antonieta é muito bela. As minhas amigas ficam encantadas com tamanha beleza. Bernarda abriu um largo sorriso. Sabia como a filha era linda e causava excelente impressão nas pessoas. Nunca duvidei dos dotes físicos da minha Antonieta. Teresa sorriu. Eu vou fazer com que ela se case com o filho de um marquês. Os olhos de Bernarda se reviraram. Como assim, marquês? Mal conhecemos barões. Como apresentar um marquês a Antonieta? Impossível. Pois saiba, querida Bernarda, para mim nada é impossível. Antonieta vai se casar com o filho de um marquês. Antes de Bernarda abrir a boca e lhe cravar uma série de perguntas, Teresa aproximou-se e lhe confidenciou sobre o encontro entre Antonieta e Abdu, o filho do marquês. Conforme escutava, o rosto de Bernarda se transformava. Se no início do relato mantinha o semblante sério, agora esboçava um belíssimo sorriso. Tem certeza do que está me dizendo? Bernarda mal continha a empolgação. Vamos até o quarto de Antonieta. Ela mesma vai lhe dizer tintim por tintim o que eu acabei de lhe confidenciar. Bernarda abriu o leque e passou a se abanar. Era uma notícia ótima, ou melhor, maravilhosa. Até se esqueceu do herdeiro que estava hospedado na fazenda. Aguarde, a história continua.